Olá, neste vídeo nós vamos tratar de gerenciamento de processos em Linux. Então, o que é um processo? Um processo é um programa que foi carregado da memória para a memória, estava em disco em algum lugar, é um binário que estava armazenado em algum lugar, no meio de armazenamento, em uma partição, foi carregado pela memória e pelo kernel e foi posto em execução. Então, quando um programa começa a executar, comandado pelo kernel do Linux, ele recebe um ID, que a gente chama de PID, ou uma ID de processo. Então ele passa a ser um processo e passa a ter um número de processo no Linux. E para a gente visualizar um processo, a gente usa o comando ps. Então tem várias chaves, várias opções que você dá para o comando ps. Então você pode digitar ali um exemplo que gera uma informação bem completa, é o ps AUX. Você dá um pipe less para paginar os resultados e fica ali vendo cada processo, o nome, quanto ocupa de CPU, quanto ocupa de memória, as informações de cada processo. Então você pode dar um man no comando ps para ver os detalhes do comando, como é que você usa o comando ps. Então assim, os processos eles basicamente têm dois tipos, assim, quando ele está executando. Ou ele está executando em primeiro plano, que é aquele processo que assume o terminal, que é o prompt de comando, e você não consegue digitar nada ali. O processo está interagindo com o usuário, impedindo que eu digite novos comandos ali. Então a gente diz aí que esse processo está rodando em primeiro plano. A outra maneira é ele estar rodando em segundo plano, que é quando a gente dá um comando para ele e ele vai para o fundo, vai para o segundo plano e libera o terminal. Então eu dou um comando ali, um job para o sistema, para ele executar uma tarefa para mim, e mando ele ficar em segundo plano. Ele libera o terminal e eu posso continuar dando comandos, fazendo outras tarefas, enquanto aquele processo está rodando lá em segundo plano. Então, o processo em segundo plano, normalmente, ele não interage com o usuário, e libera o terminal para poder continuar dando comandos. Agora, outro detalhe importante da gente chamar a atenção é o que a gente chama de daemon. Um daemon é um tipo especial de processo, é aquele processo que ele fica rodando permanentemente na máquina, e ele não morre. Exemplo disso é o init. O primeiro processo, quando você dá boot no kernel do Linux, é o processo init, o processo número 1, PID 1. E esse processo número 1, ele é responsável por iniciar toda a máquina. E ele vai chamando os demais processos, o 2, 3, normalmente os processos que tem uma numeração baixa, 1, 2, 3, 4, 5, são os processos principais ali do kernel. E tem outros ali que também estão na faixa de processos de numeração baixa, que são processos de sistema. E a partir de um determinado número, 200, 300, tem que ver aí especificamente cada versão do kernel, do Linux, como é que se porta isso, você vê que tem um número que é processo de usuário final, ali, o usuário que está interagindo com o usuário, a carga da interface com o usuário, um processador de texto que ele iniciou ali no sistema. Mas os processos de baixa numeração, sei lá, de 100 para baixo, por exemplo, normalmente são processos de sistema. Uns são o kernel que inicializou, outros são processos de carga do servidor de banco de dados, carga de um servidor de aplicação. E assim, os principais comandos que você pode usar para gerenciar processos são esses 11 aí. O ps para mostrar, que a gente chama de o PID of, tem uns que chamam de PIDOF, o PID of, ele serve para eu dizer, sei lá, vamos ver aqui, eu disse que o processo número 1 é o init, então se eu der PID of 1, PID of init, ele vai ter que me dizer que é 1. PS lista os processos, mas aí está listando só os processos
comuns do usuário LaRocque, que é esse usuário aqui, né? Então, quando eu dou ID, ele diz que esse aqui é o LaRocque. Só que eu posso dizer, olha, mostra todos os processos. Então, ele mostrou mais informação. Tá? Mostra usuários do processo. Então, ele me dá mais colunas. Inclui também o user aqui. Ó. Então, deu um PS, eu dei PSA, que mostrou tudo, né? Mais informações. Mas aí eu digo, acrescenta o usuário também. Vai acrescentar a coluna usuário. Né? Então, tá lá quem são os usuários que estão rodando o processo. Então, sei que uns é o root rodando, outros são o usuário LaRocque. Tá? Então, tem alguém rodando aqui, sei lá, tem aqui... quem está rodando o Bash, né? Tem um Bash bem aqui, né? Tem um Python 2.7. Vamos ver se o PID of me mostra, só pelo nome, isso eu tenho que dar todo o caminho, né? PID of. Mostrou. Então, ele está dizendo que tem dois processos rodando o Python. O 26069, que é esse cara aqui, ó. E tem o outro que é o 26067. 067 aqui, e o 069 logo abaixo. Né? Então, para isso que serve o PID of. Eu também tenho o PS-tree, porque assim, um processo chama outro, pode chamar outro, vários processos. Ainda há uma relação de dependência entre os processos. São os processos pais e os processos que são filhos deles. Como é que eu sei essa relação de dependência? É o terceiro comando aí, né? O PS-tree. Então, o PS-tree, ele vai me mostrar a árvore de processos. Tá? Quem chamou quem depende de quem. Né? Então, se você olhar aqui, nós temos o Network Manager, que chamou o DH Client, chamou o Network, uma outra instância do Network Manager. Tá? Tenho aqui o BW Rep, que é pai deste cara bem aqui, que é pai deste outro aqui, né? Então, e assim vai, né? Quem é pai e quem é filho aqui, ó. Este Obex, né? Está subordinado ao Mate, né? Que está subordinado ao LightDM, que está, né? Então há uma relação aqui, né? de subordinação entre eles, quem é pai, quem é filho, né? Se eu mato o pai de um monte de filhos aí, os filhos morrem juntos, tá? Então isso que é interessante a gente saber sobre essa árvore de processo. Então, o PS-tree ele serve para isso. Eu também posso monitorar em tempo real aí o que cada processo está fazendo, né? Então eu dou o comando top, que é o quarto comando. Então ele vai me dar aqui o PID de cada comando, né? Vai dar o usuário que está rodando, né? A prioridade, vai me dar quanto está usando de memória virtual, né? Eu não lembro o que é isso aqui, né? Um é memória física, outro é memória virtual, né? Quanto está consumindo de CPU, quanto está consumindo de RAM, memória RAM, tempo de execução. Estou aqui usando o OBS para gravar este vídeo, né? Então o OBS você observa, o que é que eu posso afirmar aqui sobre o OBS aqui? O que é que o top está me dizendo? O top está me dizendo que o OBS, por exemplo, ele está... cadê o OBS? Bem aqui. O OBS está consumindo... o uso da CPU está lá em cima, ó, 105. Uso de memória 2.8. Quanto tempo está rodando, né? 177 minutos. Tá rodando aí algumas horas de fato, né? O Xorg. Então, assim, o driver de áudio, né? Quanto está consumindo. E aqui é que eu vejo. Aqui o top, o primeiro, ele mostra quem é que está mais ocupando a máquina em termos de tempo, de memória, de carga de processamento. Tá? Então, se eu tiver algum sistema travando o sistema operacional, o top serve para eu olhar, identificar e, se for o caso, eu encerrar aquele processo, né? Eu pego o PID dele, o número do processo, e dou um kill nele. O kill seria o nono comando aqui na nossa lista. Tá? Então, eu saio daqui com o quê? Certo? Então, por exemplo, eu vou dividir essa tela em dois.
e vou fazer aqui um ping, por exemplo, fazer um ping lá na Google. Tá? O ping emite um pacote e o servidor, se estiver respondendo esse pacote, manda de volta uma resposta, e aí eu tenho, né, a ideia eu faço o ping e a máquina de lá faz o pong. Então, ping-pong aí para testar se há continuidade de rede, se a minha máquina está saindo pela placa de rede, pela internet, Wi-Fi e tal, chegando lá no servidor da Google, e se a Google está respondendo. Então, eu sei aqui que a Google respondeu, quanto tempo está levando a resposta, né? 16, 17 milissegundos para responder, está rápido. Beleza, então numa outra janela bem aqui eu vou e listo, PS AUX. Tá? PS, que é o primeiro comando, e mostra o que está rodando. E aí você vê que assim é muita coisa que vem aí, né? Fica difícil você ficar filtrando isso no olho, né? Ou então com shift de page up, page down. É ruim ficar mexendo dessa maneira. Então você dá um pipe less, que é um paginador, e aí eu posso ir olhando aqui, né? Ó, observe ali, como eu mandei rodar e coloquei um paginador aí para ir para frente, para trás, para cima, para baixo. Você observa que, olha, o root está rodando o PID 1, que é o primeiro da máquina quando a máquina dá boot. Ele é responsável por iniciar o sistema. Então, o programa init, que está dentro do diretório /sbin, é o init, que é o PID 1. Né? Praticamente ele toma conta aí de tudo na máquina, né? E aí você vê, olha, como eu falei lá, os processos com baixa numeração, 2, 4, né? As trades do kernel, 2, acho que o cache, o escalonador aqui, está no 8º processo, o watchdog, alarme de erro de sistema. Então, sei lá, tem aí cache do sistema. Então são os processos de baixo número, baixa numeração. Ó. Tudo isso aqui, 30, 34, um auditor do kernel, alguma coisa com rede aí, name server do net, aí, da network, write back, ó, são MD, watchdog de novo, swap, né? Memória virtual de swap. Então já estou aqui. Então eu vou subindo. Então 100 do 199, então esses processos aqui ainda são processos aí, ó, que estão tomando conta de hardware. Aí chegar um momento que, olha aqui, o processo da Alarrock já é 300 e alguma coisa, né? Então já é um processo de usuário, né? Então deu-me a entender ali que pelo menos de 230 para baixo não é processo de usuário, é o kernel cuidando de vários serviços na máquina, do hardware, de várias portas, protocolos, né? Dispositivos aí, placa de vídeo, placa de áudio, né? Ok, então esse aí é o PS AUX paginado, mas eu posso também ir direto, né? Eu dei um comando aí que é o ping, então eu quero descobrir qual é o PID, a ID do processo daquele ping que eu mandei, que está rodando ali em cima, na tela lá em cima, né? Esse cara está rodando. Então, eu quero saber qual o número desse processo. Então, eu dou um grep, pipe, né? PS AUX, pipe, grep, ping. Então, ele vai filtrar só o que tem a ver com ping. Então, você observa aqui, ó, Alarrock está no PID 1653, e está aqui o ping para Google. Observe que esse aqui de baixo pode confundir a pessoa aqui, né? Aqui de baixo não é o processo que está fazendo ping. Observe que eu fiz aqui um comando que é a junção de dois. É o PS AUX, que passa o resultado através desse pipe aqui, que é essa barra em pé, para o outro processo que é o grep, que vai filtrar o ping. Então, de baixo, ele não é o processo do ping, ele é o processo de filtragem, que é o grep. Para eu tirar daquela montanha de processos, só mostrar o processo do ping. Então, o processo que a gente quer não é o 3829, é o 1653, que esse aqui é realmente o processo do ping. Então, esse processo do ping lá em cima, digamos que eu quero abortar esse processo. Então, posso usar o comando aqui no slide, o comando 9, né?
o comando número 9 ali, que é o kill. Vou dar um kill. Já tenho o PID dele, né? Qual é o PID? É o 1653. Deixa eu dar um copy nesse cara aqui e vou dar um kill nele. Você vai observar, paste. Copia aqui, que esse cara aqui em cima vai encerrar. Né? Ah, morreu. Então ele disse bem aqui, ó, terminado. Se eu repetir aquele PS, não tem mais aquele PID 1653. Só veio o grep. Só veio meu grep aqui. Eu encerrei o processo. Aí eu vou aqui em cima, já que morreu aquele meu ping, vou de novo, seta para cima, tá lá o ping rodando de novo. Obviamente, quando eu rodar aqui o PS AUX pipe grep ping, ele já vem com um novo número de processo. Já pegou aqui o 6647, é o ping. Tá? Anteriormente era o 1653. Né? Ok? Agora tem um detalhe interessante, né? Você viu que eu usei aqui o kill para matar o ping. Tem processos que o usuário da kill nele, ele não morre. Por alguma razão, aquele sinal é ignorado. Ou porque o sistema é muito crítico e ignora o sinal aí do kill, né? Que na verdade isso é troca de mensagem, né? Kill, eu estou passando uma mensagem para o sistema dizendo, olha, encerra aí. Só que ele pode, ou por mau funcionamento, algum programa mal elaborado, ou pelo programa que está rodando ser algo muito crítico, um servidor de banco de dados que não pode cair de qualquer maneira, tá? O kill não funciona. Então ele ignora o pedido de encerramento. Nesse caso, eu sou o sysadmin, né? Eu sou administrador do sistema, eu quero derrubar aquilo na marra, porque aquilo travou. A empresa está parada porque o ERP da empresa, o sistema que roda o financeiro, por exemplo, está travado. Travou todo mundo, o sistema parou. E agora? Kill não está resolvendo, tem nada que possa fazer na tela lá do sistema para parar aquilo. Eu, como administrador, vou lá e mando o comando 10 aqui, que é o kill all. Né? Kill all. Kill all não, desculpe, esse não é o caso para o kill all. Eu dou o kill novamente, mas ao invés de usar apenas kill, eu dou kill espaço -9. Quando eu digo -9, eu estou dizendo interrompe na marra, eu não quero nem saber o que vai ocorrer aí. Interrompe esse negócio. Deu um crash na máquina, travou tudo. Então eu vou abortar na marra esse processo. É melhor do que eu desligar a máquina na marra, é eu encerrar o processo na marra. Então a gente tem que ter ciência de que a gente não pode sair fazendo kill -9 indiscriminadamente para qualquer situação, né? Porque eu posso estar encerrando um servidor de banco de dados, ferrando, corrompendo uma base de dados da empresa. Então esse kill -9 você só faz quando não tiver jeito, né? E quando você tiver noção do que você está fazendo, certo? Então eu vou encerrar na marra aquele ping, só para demonstrar que não é o caso, porque o ping aceitou o kill normal aí, né? Então eu tenho que saber qual é posso dar aqui um PID of, me diz qual é o número do ping, aí diz que é o 6647, mas às vezes eu tenho vários, eu quero matar um determinado processo, então é melhor eu usar esse aqui, que eu dou o nome do processo, né? Vem aqui eu dei grep no processo, no ping. Pode ter vários pings rodando, poderia ser vários programas na empresa, várias instâncias do mesmo programa rodando. Então quero matar uma instância do usuário José, não quero do usuário Carlos, da Maria, né? Então o PID of, ele tem uns usos aí meio restritos, né? Ou quando usado em script de maneira inteligente é uma boa usar. Normalmente você vai usar o PS AUX mesmo e dar um grep para filtrar o que você quer. No caso aqui, nesse caso eu dei um PS ali e ele me disse, olha, o processo aqui é o 6647. E agora vamos testar o kill -9. Kill -9, o PID 6647. Observe lá em cima que ele morreu de novo, morto. Então, não sei se deu para perceber que quando eu dei kill, ele disse terminado. Mas quando eu disse
que o -9 disse morto. Onde é que a gente usa o QLOL, né? Eu poderia, vou dividir essa tela aqui de cima, vou rodar um programa aqui, vou rodar um Nano etc PSWD, tá lá o Nano. Numa outra janela aqui, eu vou de novo rodar o Nano, mas eu vou pegar outro arquivo, vou pegar o Group. Então, estou com dois arquivos diferentes, né? Aqui está o PSWD, aqui está o Group. Então, se eu listar aqui, né? Se eu usar o PID of, né? O PID of, deixa eu falar off, quando tem dois Fs, né? Quando é um, é o som de OV, V de vaca, né? PID of nano. Aí diz, olha, tem dois nanos rodando aí, o 9962 e o 9824, tá? E aí eu vou PS AUX, pipe grep, filtro nano, né? E tá lá os dois nanos, 9924 e o 9962, né? Aquele, os dois listados anteriormente. Né? Esse terceiro aqui, de novo, ele não é o nano, ele é o grep que está filtrando o nano. Então, quando eu tenho um programa mal comportado, ele é apenas um, é fácil dar kill em um processo. Mas e se eu tiver centenas, sei lá, eu estou num data center, numa empresa grande aí, sei lá, numa Google, no Facebook, no YouTube da vida, e você tem ali centenas ou milhares de processos com o mesmo nome que está rodando por alguma razão, múltiplas instâncias. Eu não vou matar processo a processo. É aí onde entra o 10º comando. Tá? Entra aqui o comando kill all. O kill all, eu não vou dar número de processo. Eu dou o nome dele, o nome do comando que eu usei. Qual foi o comando que eu usei para o processo entrar no ar? Foi nano. Então eu digo, olha, mata tudo que tem nome nano. Então ele tem que matar essas duas telas aqui. Vamos ver o que vai ocorrer aí. Né? Pá. Observem, quando emitiu o comando kill nano, ele disse aqui, olha, recebi um SIG-HUP ou SIG-TERM. Ou seja, o sistema dizendo que recebeu um pedido de interrupção e caiu fora. Então, vocês ficou claro aí, né? O kill all é para você matar, encerrar todos os processos, tá? Com um único comando. Observe que ele também é um programa, é um comando perigoso, né? Porque eu posso dar um kill all indiscriminadamente e derrubar quem estava funcionando normalmente, tá? Então vamos ver aqui o que mais que nós temos. Se eu repetir o pipe, né? Não tem mais, né? O PS AUX pipe grep, só ficou o grep rodando aqui, o nano já não está mais lá, certo? Ok, vou novamente chamar aqui o nano no PSWD lá em cima e aqui o group, beleza? E aí só, né, para exercitar, assim como eu dei kill -9, eu posso dar kill all -9 nano. De novo, o que é que isso vai fazer? Isso pode matar milhares de processos com uma única linha de comando. Então, muito cuidado com isso. Tá? Olha lá, ó, só ficou com a tela suja. Mas ele disse ali, ó, morto. Tá? Então, isso aqui só está com a tela suja, mas o processo morreu. Mesma coisa aqui, só está a tela suja. Tá? E assim, uma outra questão aqui, vou fechar uma console dessa. Digamos que eu tenha aquela questão do ping rodando aí. Ping lá no Google. Tá rodando. E aí, essa minha tela aqui, ela tá presa, né? Eu não posso usar porque o ping está ocupando a tela. Se eu der aqui um PS AUX, tá?
PSAUX, vou dar um grep aqui no ping, tá lá o meu ping para o Google. Então você vai observar o status desse processo. O status ele está aqui S maiúsculo mais, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu posso dar um Ctrl Z de zebra. Ctrl Z. Foi o que ele disse? O processo está parado. Observe que parado não quer dizer que ele não está, que ele morreu da máquina. Ele simplesmente foi parado e continua carregado, né? Freou ali. Parou de dar ping para o Google. Então, se eu pedir novamente o PSAUX, tá lá o ping, que foi que mudou o status, que antes era S+, agora é T, né? Então o processo está T, está estopado aí, está parado. O outro estava startado, estava iniciado, tá? Então esse processo ele está lá, mas liberou para minha console. Eu mandei ele lá para trás, né? Mandei ele parar, mas voltou a console para mim, voltou o prompt do terminal. E aí eu posso dizer, olha, volta a rodar, mas fica em segundo plano rodando. Libera a console para eu continuar trabalhando. Então posso dar um BG de background, que é o comando número 6. BG, ele voltou a funcionar, tá lá. E se eu repetir o comando aqui do PSAUX, aquele processo que estava T parado, voltou a ser S, né? Voltou a rodar. Mas aí eu disse, eu disse BG, background, que ele tinha que rodar, mas ele devolve o terminal. Ele devolveu o terminal para mim, ó. Só que o ping fica jogando, sujando a minha tela com o resultado do comando, né? Mas eu tô com o console livre para digitar comando, né? Então, já que esse cara está livre aí, eu posso usar o outro comando. Digo, olha, faz ele voltar lá, porque eu poderia fazer outra coisa, ls aqui, ls barra, mas aí, olha lá, o ping está sujando a minha tela. Então vou usar o sétimo comando para trazer o ping para o primeiro plano de volta. Então eu digo lá fg, foreground, aí ele voltou. Então observe que agora eu não tenho mais o prompt do sistema, ó. Não vou digitar comando aqui ps, ls, barra, raiz, não funciona nada. Porque agora o ps tomou conta novamente que eu usei o fg, o foreground. Certo? Outra maneira que a gente tem de mandar um processo, eu vou dar um Ctrl C para interromper aqui, poderia dar um kill, -9. Outra maneira que eu posso fazer de mandar isso para o segundo plano, cadê o ping? Ctrl R, Google, ali. Eu posso dizer, bom, eu já sei que eu quero que isso rode lá em segundo plano, eu coloco um E comercial no final do comando. Tá? Claro, esse exemplo aí é só para exercício, não é um bom exemplo, não uso numa empresa. Porque se eu mandar um processo para o segundo plano, normalmente esse processo ele não vai interagir com a console, então ele não vai ficar sujando a minha tela. Tá? Mas só para demonstrar aí, né? Tá lá o ping rodando, ele já me disse que ele foi para o segundo plano e está aqui a ID do processo dele, 15271, né? E a console está liberada aqui, ó. Mesma coisa quando eu fiz aquele FG de foreground, né? Ou BG de background, né? Então a console ela está livre, embora esteja suja aí, para eu digitar comandos, né? E se eu vier aqui, tá lá o ping rodando naquele PID que veio logo que eu dei o E comercial no final, certo? Então, comando útil aí também pra gente é o comando W, porque às vezes você precisa olhar, aqui só tô eu logado, né? Só o usuário LaRocque, mas imagine, isso é um servidor numa empresa e que tem vários administradores, usuários fazendo alguma coisa aí. Então eu dou o W e vejo quem está logado no sistema e o que está fazendo, né? No caso ele está dizendo aqui, olha, é o LaRocque que está logado e ele está rodando o Mate, está rodando uma interface gráfica que é o Mate, que é onde essa janela está aberta aí, na TTY7, né? O terminal número 7.
Então, você pode usar o comando ru, que simplesmente diz quem e que console, e data e hora, desde quando ele está lá, ou o comando W, que é mais interessante, porque ele me dá mais informações. Da hora que a pessoa logou, quanto tempo de ociosidade, né, consumo de CPU e o que está fazendo. Né? Eu poderia, por exemplo, aqui vou logar com o usuário suporte. Como suporte, né, eu vou rodar o MC. Tá? MC. Essa tela aqui de cima eu vou dividir em dois. Tá? Ficou muito pequeno para visualizar, mas vamos lá. Eu vou dizer PS, AUX, grep, LaRock, usuário LaRock. Tem várias coisas com LaRock rodando aí. Tá? Então, deixa eu dar um W aí. Quem é que está logado no sistema? Olha, tá lá o LaRock. Tá LaRock, cadê o usuário e suporte? Porque eu tenho que ser administrador do sistema, né? Vou fazer um SU traço, que eu vou me logar como root. O LaRock não tem poder de ver o que o outro usuário está fazendo, né? Então vamos ver aqui o W. Olha aqui, como o W, que foi que apareceu? Interessante, rapaz, ele não está mostrando este usuário suporte aqui, eu não sei o porquê. Tá aqui algo para eu investigar. PS AUX grep suporte. Olha, tá lá o usuário suporte. O W não me mostrou, mas com o comando PS, eu tô vendo aqui que, olha lá, o suporte está rodando o comando MC. Então, eu localizei o comando MC. Então, o LaRock está aqui nessa tela e o LaRock e o suporte está bem aqui, ó, rodando aqui o MC. Então, desta console, eu sou quem aqui? ID, eu sou o root. Who am I? Quem sou eu? Sou o root. Então, já que sou administrador do sistema, eu digo lá, PID of MC. Diz, olha, tem um cara rodando o MC bem aí, tá no processo 16628. Beleza, e quem é o cara que tá lá? Eu vou dar um grep aqui no MC. Ele vai dizer, olha, o cara que tá lá é um tal de suporte, que tá rodando o MC com esse processo 16628. Acho que legal, então eu vou derrubar esse cara na marra. O que é que eu faço? Kilol -9 MC. Limpar aqui. Quem é que vai morrer? Só esse cara aqui. Essa janela vai ficar suja e provavelmente aqui embaixo, ó, que é onde eu estou digitando, bem por aqui deve dar aí alguma mensagem dizendo que o processo foi encerrado. Derrubou o MC. Opa, cadê? Esqueci. Kill all, né? Kill all. Aí olha o que ocorreu aqui embaixo. Só a tela ficou suja. Aí deu morto ali. E aqui o interessante é o seguinte. Olha aqui um exemplo de problema quando você dá um kill na marra em alguém, né? Esse aqui é um caso. Sujou a minha console. Ela ficou doida. Ó. Tô dando enter e virou isso aí. Tá? Então, ó, normalizou. Se ele não tivesse normalizado, então eu posso digitar o comando reset. Ele reseta o terminal e volta ao normal, né? Digita os comandos normalmente. Então esse é um exemplo de um Kilol que deu pau aí, né? O que eu matei na marra o MC e ficou doido. A console ficou meio doida. Então eu vou lá e dou um reset na console. Mas poderia ser o caso, né? Ser o caso de eu ter dado esse Kilol aqui. Dessa vez eu vou usar o kill para a gente encerrar esse vídeo. Eu vou dar um kill. Para eu fazer esse kill, eu faço aquele grep, né? Grep MC. Opa. Aqui. Tá lá. Então deixa eu olhar muito bem quem está rodando isso. É o usuário suporte.
Está rodando aqui no 19882, o MC, e eu vou dar um kill pelo número. Kill, né? Qual é o número? É o copiar daqui, colar aqui, matar esse cara. Lá embaixo de novo. Tá morto. Tá? Console doida de novo. E aí eu digo, pô, esse cara tá sujo. Eu vou derrubar ele, eu vou fazer um logout. Eu sou administrador do sistema, eu vou botar ele para fora do sistema para ele logar de novo. Que a coisa tá bugada aí, né? Deu bug. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer, pô, quem esse cara tá logado? Ele tá logado lá como usuário suporte, né? Eu até vejo aqui na console dele que ele tá como suporte, mas eu clico lá com o mouse e o cara tá meio doido, ó. Então deixa eu dar um PSAUX, né? grep suporte. O que é que o suporte está rodando? Então, observem que o MC não está mais rodando aí. Se não está rodando o MC, está rodando o quê, né? Então, suporte... Ó, o suporte fez um SU ali, ó. E nesse processo aqui... Deixa eu matar, então, o 16.15, 16.518, que aqui embaixo ele deve sair desse SU. Bora ver se é isso, né? Kill... Qual o número do processo do SU? É o 16.518. Observe o que ocorreu aqui embaixo. Ele voltou para La Roque. Então eu fiz um logout na marra dele lá. Mas ainda tá sujo ali, mesmo para o usuário La Roque. Então eu vou lá e dou o comando reset para arrumar a console do La Roque. Tá? Mas o suporte, eu derrubei o MC dele, que é o gerenciador de arquivos, e ainda botei ele para fora dando logout. Poderia fazer isso numa passada só, né? O cara tá rodando o MC bem aqui, eu digo, olha, o que é que o suporte tá rodando aí? Né? Cadê o usuário suporte? Não tem jeito, esse cara vai... Esse camarada, eu vou ter que matar o bash, né? Tem que ver quem está rodando o bash. Vamos ver se eu conseguiria isso aqui. Bash que é o prompt de sistema. Quem está rodando o bash, né? Tem vários aqui. Aqui já é perigoso, porque eu como La Roque estou rodando vários bash. Então não vou me atrever a dar kill aqui e bagunçar com esse vídeo, né? Mas... Então vou ter que matar o MC mesmo. Kill all MC. Matei o MC e agora eu posso, aqui embaixo só ficou sujo, né? E o La Roque está logado, e se eu quiser botar esse usuário para fora, né? Na verdade, desculpa, eu cometi um erro aqui. É 7. O usuário La Roque, ele tinha feito um SU para suporte. Agora que esse cara está como suporte, vai rodar um MC. Ok? Então vou lá, deixa ver o que é que o usuário suporte está fazendo na máquina. Então tá aqui o cara. O usuário suporte, ele está rodando... Houve esse usuário suporte. Teve um usuário aqui que fez SU para suporte, foi o root. Tem o suporte aqui, novamente, SU rodando o MC, tá? Então, se eu derrubar kill all MC, ele voltou lá embaixo para suporte, né? A tela tá suja aqui, mas ele tá como suporte. E daqui eu vou dizer, olha, cadê o usuário suporte aí? O usuário suporte está bem aqui nesse PID. Vou derrubar esse processo do usuário suporte. Então vou dar um kill no número do processo aqui. Botei o usuário suporte para fora. A console ficou suja desse usuário aqui que é o La Roque. Não vou me atrever a dar um kill nesse prompt de comando, porque como eu estou logado em vários lugares, eu posso bagunçar com a gravação desse vídeo. Então eu vou preferir dar um reset aqui, digitar o comando reset. Certo, pessoal? Então este aí foi o gerenciamento de processos no Linux. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, né? E compartilhe esse vídeo
com o pessoal aí na internet, né? E obrigado por ter assistido até agora, ok?